Oi. Isto foi uma compra que eu fiz nos Chinocas, ok? Vocês compram isto no AliExpress, basicamente porque eu às vezes tenho que recorrer a questões mais gráficas para conseguir explicar a alguns praticantes o que é que está a acontecer com o corpo deles. Eu acredito que tão importante como alguém chegar aqui ao meu gabinete, eu corrigir, tirar-lhe os problemas em cima da bicicleta, é a pessoa também perceber o que é que está a acontecer com o corpo quando pedala, porque é que originou os problemas. Se nós compreendermos o porquê, em ponto número 1 vamos estar muito mais atentos à dor. Ponto número 2, nós vamos se calhar conseguir evitar aqui algumas coisinhas e vamos compreender alguns trabalhos que nós temos que fazer fora da bicicleta para termos mais conforto, mais saúde, mais performance em cima da bicicleta. E hoje quero falar sobre os ditos reforços musculares e como é que eu os vejo e porque é que às vezes são tão fundamentais, não só para o ciclismo, mas como para todos os desportos em geral e, sobretudo, para uma vida saudável e equilibrada. O meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal. Hoje vamos falar sobre biomecânica e sobre equilíbrios e sobre reforço muscular. E ora então sejam bem-vindos de volta. Deixem-me tentar pôr isto da forma mais simples possível. Eu gosto de pegar num assunto que pode ser complexo e tentar reduzi-lo à mínima expressão possível para ser fácil de entender. Vamos abordar aqui um bocadinho a minha atividade profissional na parte da biomecânica. Por exemplo, uma coisa que aconteceu hoje, enquanto eu fazia uma avaliação, e que é extremamente frequente, nós estamos, por exemplo, aqui a ver, vocês podem ver aqui, o chamado corte frontal de movimento dos joelhos, que é um parâmetro muito importante. O corte frontal de movimento dos joelhos numa avaliação biomecânica deve ser o mais vertical possível e, obviamente, o mais simétrico possível. Significa que nós temos simetria do ponto de vista mecânico, ou seja, que os segmentos são iguais, fémur, tíbia, por aí fora, que a própria articulação está saudável, não apresenta nenhuma diferença face à outra, e significa também que do ponto de vista biomecânico, ou seja, a interação dos tecidos vivos, não existe também uma diferença significativa. Isto é o que nós queremos encontrar num ciclista que esteja saudável e equilibrado. Mas e quando isso não acontece? Que é exatamente a maioria. Por exemplo, quando acontece ciclistas, praticantes de lazer, também acontece em profissionais, mas estamos a falar praticantes de lazer, que, por exemplo, saem com uma posição perfeita, mas passado uns dias ligam, Pedro, eu estou com dores no joelho. A primeira coisa que eu vou perguntar é, em que situação é que ocorreu essa dor no joelho? Descreve uma situação. Que é exatamente como acontece quando alguém vai ao médico. Alguém liga para o médico e diz, seu doutor, dói-me muito o dedo. Eu fui aí ontem, estava tudo bem, mas hoje dói muito o dedo. E o médico vai ter que perguntar, o que é que o senhor fez para lhe doer o dedo? Olha, pus o dedo numa lareira. Amigo, era estranho que não lhe doesse. Pronto. Mas isto, estou a usar aqui uma metáfora para vocês perceberem que muitas vezes acontece isto, mas vamos tentar perceber o porquê que algumas coisas podem acontecer que podem até mesmo levar ao desaire. E o que é que o reforço muscular tem a ver com isto? O sistema com que eu trabalho, o sistema 3D DSTT, que é, faço uma avaliação biomecânica em tempo real. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu às vezes faço quando tenho dúvidas sobre o que está a acontecer, uma vez que eu trabalho com um rolo da Tacx, um Neo, eu posso fazer incrementos de potência para obrigar o ciclista a pedalar com mais força. E porquê que às vezes, quando eu tenho dúvidas, é preciso pôr o ciclista a trabalhar com mais força? Que há ciclistas que efetivamente têm muita força naqueles que são os músculos primários. Mas depois há músculos que funcionam como estabilizadores que são muito fracos. E o que vai acontecer quando nós começamos a pôr carga é que nós começamos a conseguir perceber até que ponto os músculos estabilizadores deixam de cumprir a função deles. E a partir daí, sim, nós começamos a ter problemas. E uma das coisas que efetivamente acontece com alguma frequência é nós temos praticantes de lazer com uma carga muscular muito forte, ou seja, os grupos principais muito bem desenvolvidos, os chamados agonistas, e vamos já falar da função muscular. Só que quando eles começam a carregar forte, os sinergistas, que são músculos que também apoiam a função principal, mas apoiam sobretudo a estabilização da articulação, são extremamente fracos. E quando eles começam a carregar forte, o movimento do joelho desajusta-se por completo. É nesse momento que eu recomendo. Tu tens que fazer reforço muscular. O problema está na interpretação geral que as pessoas dão ao chamado reforço muscular. Nós temos essencialmente 3 ações musculares. Os agonistas, os
antagonistas e os sinergistas. E tentar explicar, os músculos recebem o nome do movimento que estão a ter, ou seja, um músculo agonista é agonista numa fase, mas na fase seguinte pode ser antagonista. Vou usar aqui o exemplo, por exemplo, nós temos aqui, agora não se vê, não é? Eu quando faço isto, o bíceps é considerado o agonista, porque é o músculo principal que está a realizar o movimento. O tríceps que está aqui, que está a contrariar o movimento principal, é o antagonista. E depois temos outros grupos que auxiliam, os sinergistas, são músculos que auxiliam esta contração. Ou seja, não são eles os principais, mas auxiliam, mas também grande parte da função deles, como eu estava a dizer, é serem estabilizadores da articulação. Como ombros, por exemplo, o ombro é uma articulação extremamente frágil, extremamente fácil de desintegrar. O joelho não é tão estável quanto isso, o tornozelo é uma articulação muito, muito estabilizada. Mas aquilo que nós estamos a falar aqui, essencialmente, no desporto que falamos, ciclismo, é o joelho. Não analisando, uma das coisas que isto me ajuda é precisamente então, durante o processo da avaliação, com este tipo de sistema, muito interativo mesmo, porque funciona num momento, e eu consigo passar, por exemplo, dos 200 para os 300 watts e ver como é que o corpo se readapta ao movimento, como é que o movimento se altera, ou se começa a haver instabilidade do movimento. À medida que começa a haver instabilidade do movimento, nós conhecemos também quais são os limites dos músculos estabilizadores. E é aqui que realmente é importante trabalhar. E agora vamos buscar aqui uma metáfora para vocês perceberem a importância dos músculos estabilizadores e como é que nós devemos trabalhá-los. Começa logo por um problema de comunicação. Porque quando eu digo a alguém, tu tens que fazer reforço muscular, o que a pessoa parte logo do princípio que tem que fazer, ou aquilo que lhe vem à cabeça é, ele está a dizer que eu sou fraco. Não, eu não estou a dizer que tu és fraco. Eu estou a dizer que tens grupos musculares que não estão a acompanhar os outros. E o problema começa precisamente por aqui. Vamos buscar então a dita metáfora. Imagina que nós temos uma equipa de 10 pessoas. Essa equipa de 10 pessoas tem que cumprir diariamente uma distância de 100 km. Ora bem, nessa equipa de 10 pessoas, atenção, importante, isto só pode ser cumprido se as 10 pessoas saírem e chegarem ao mesmo local. Nessa dita equipa de 10 pessoas, nós temos 6 que são extremamente fortes. Ora, estes são os músculos principais. Mas depois temos 4 que estão fracos. Mas aqueles 6 que estão extremamente fortes vão correr sempre a top. Sempre a top. Eles são fortíssimos. Eles aguentam os 100 km de distância a um ritmo estonteante. Mas depois temos outros 4 que, para conseguirem acompanhar aqueles 6, têm que ir sempre muito acima daquilo que é o aceitável para eles. O que vai acontecer é que, a determinada altura, aqueles 4 vão entrar em falência e vão comprometer o trabalho de todo o grupo. E então aí começa a dar-se problemas. O problema dos praticantes atuais, no que diz respeito a esta questão de estabilização, é que eles querem andar sempre a top, sempre no máximo, sempre no máximo. Os mais fracos nunca têm capacidade de recuperar, eles já não acompanham, reparem, é que eles já não conseguem acompanhar aquele movimento e dar estabilidade à articulação. Muito menos eles conseguem tornar-se mais fortes. Para nós ajudarmos algo ou alguém a tornar-se mais forte, nós temos que o trabalhar bem, não é arrebentar sempre com ele. Se o músculo andar sempre arrebentado, ele não só não vai fazer aquilo que lhe compete, como nunca vai ter capacidade para fazer aquilo que lhe compete. Então, e tu perguntas agora, ok Pedro, percebi o problema, como é que eu posso trabalhar e corrigir a situação? Se aqueles 6 elementos muito fortes, em vez de irem sempre a 100% daquilo que podem, descerem, por exemplo, para os 80% da sua capacidade, significa que os mais fracos, em vez de andarem a 110, vão andar, por exemplo, a 98. E aí, se calhar, será possível eles acompanharem, com muito sacrifício, é verdade, mas será possível eles acompanharem. Viste? Eu falei em problemas, pumba. E é aí que vai começar a surgir equilíbrio. Os praticantes de lazer estão mal influenciados pelas redes sociais. Quando um atleta da elite coloca uma fotografia, um pequeno vídeo de do seu treino, eles vão mostrar sempre treinos a top, à morte, com um sacrifício incrível. E a imagem que passa cá para fora é que eles têm que treinar sempre à morte. Ora bem, os atletas profissionais, refiro-me a ciclismo, BTT ou estrada,
treinam, na maior parte do tempo, em intensidades muito baixas, por causa de outras questões fisiológicas que eu já tentei explicar e que não vou trazer para este vídeo. Acontece é que eles não põem postos desses treinos porque não vende aquela imagem do atleta, da raça, não rende, isso não vende, meus caros. A mensagem que nós recebemos cá fora daquilo que eles passam é: tem que andar sempre no máximo. E depois aquilo que nós temos é lesões. E se nós queremos andar alto, temos que treinar baixo. Todo o nosso corpo se prepara cá em baixo para depois treinar alto. Quem trabalha em competição ao mais alto nível tem toda uma equipa, tem todo um plano e uma estratégia para cuidar do físico que depois vai permitir ter rendimento. Se eles andarem sempre rebentados, eles nem são atletas de alta competição, nem rendem. Ponto final. Tu tens muitos mais ganhos em treinar a baixas intensidades, onde consegues conversar, onde consegues brincar, onde consegues até divertir-te, do que andares sempre a esmagar. Não tens ganhos do ponto de vista fisiológico e muito menos, na maior parte dos casos, tens ganhos do ponto de vista articular e muscular. Estás sempre em perda. Sempre em perda. No que diz respeito à estrutura muscular, nós temos que permitir que os mais fracos subam um nível para conseguirem acompanhar os mais fortes e assim evitar problemas como tais como dores nos joelhos, por exemplo, que é muito comum. Ainda há pouco tempo, um cliente meu mandou uma mensagem: Pedro, a bicicleta está perfeita, mas ontem fui dar uma volta com um amigo meu, cheguei a casa cheio de dores nos joelhos. E eu pedi: descreve uma volta. Ele disse: fui de bicicleta BTT atrás de pessoal de roda fina. Eu, exatamente. Foste sempre a carregar, sempre a esmagar. O teu corpo não está preparado para isso. Nas tuas voltas normais, ditas normais, com o teu grupo todos de BTT, acontece isso? Ele disse, não. Exatamente. Primeiro, é o ritmo adequado à tua bicicleta, é o ritmo adequado a ti. Não quer dizer que o praticante não possa desenvolver uma condição física para depois acompanhar aquilo. Mas para a desenvolver, tem que dar tempo e tem que preparar o corpo para isso. Meus caros, é aquilo que eu vos tinha de falar sobre reforço muscular. É dirigido sempre à estruturação do movimento. É trabalharmos os mais fracos. Reforço muscular é trabalhar os mais fracos. Por isso tenham lá calma, façam as coisas de forma lógica e ordenada. Façam uma avaliação biomecânica comigo, com qualquer bom profissional. Certifiquem-se que estão com a bicicleta certa. Certifiquem-se que estão bem de saúde. E se querem ir um bocadinho mais longe, contratem também um profissional que vos acompanhe de forma lógica. Há gente a trabalhar no mercado muito bem, também há gente muito mal, mas vocês pouco a pouco conseguem avaliar isso. Espero que não sintam no pelo aqueles que estão a trabalhar mal, mas é como tudo. Meus caros, por hoje ficamos por aqui. O meu nome é Pedro, isto foi o Projeto Pedal e hoje falámos sobre condição física no geral. Eu volto no próximo vídeo. Por hoje, fui!